Quero cumprimentar em nome do companheiro Saraiva, presidente do sindicato dos fiscais agropecuários. Hoje estaria previsto aqui, senhores deputados, a votação de um projeto de lei que tem uma emenda da deputada Francisca Primo, do deputado Zé Carlos, para a regulamentação da profissão. E, infelizmente, o quórum não foi possível, mas amanhã, com certeza, nós vamos estar juntos aqui, defendendo aqui, a deputada Francisca Primo aqui, o deputado Zé Carlos, vão estar defendendo essa emenda para fortalecer os fiscais agropecuários do Maranhão. Mas, senhor presidente, eu quero voltar à questão dos ônibus da greve de São Luís. Como eu vinha dizendo, no ordenamento jurídico brasileiro, a greve é um direito constitucional, sendo um direito social dos trabalhadores, e é tratado como direito fundamental por estar no título 2 dos direitos e garantias fundamentais da Constituição de 88. Diz o artigo 9º que é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-las e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Mas, no seu parágrafo 1º, diz que a lei definirá os serviços de atividades essenciais e disporá sobre o atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade. E, no parágrafo 2º, que os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. A própria lei 7.789/89, que se encontra em seus artigos as seguintes determinações. No artigo 6º, são asseguradas aos grevistas, dentre outros direitos. E o parágrafo 1º, que é o mais importante, em nenhuma hipótese, os meios adetados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger direitos e garantias fundamentais de outrem. É o que está acontecendo em São Luís. O direito que está sendo discutido está violentando o direito da coletividade da maioria. Mas isso pode até acontecer por pouco tempo. O que não pode ser admitido é que já basta mais de uma semana e a população, o comércio, a sociedade, sofrendo esse litígio entre o patronal e o laboral do sistema coletivo de São Luís. A Prefeitura de São Luís, muito corretamente, ajuizou uma ação no TRT. Isto porque, nos casos em que está previsto atividades essenciais, cabe ao TRT definir esse impasse. E a Prefeitura, muito corretamente, já que o sindicato patronal não o fez, que deveria fazer, a Prefeitura o fez, corretamente. E aí, a Prefeitura, em seu documento, em sua ação, ela solicita, com base em várias justificativas aqui, que eu não vou ler, ela solicita a declaração da abusividade e ilegalidade da greve, suspensão do movimento, até que seja julgado o mérito da questão, fixação de multa diária e determinação ao Sindicato das Empresas dos Transportes de Passageiros de São Luís, o 7, caso persista a desobediência por parte do laboral, a contratação temporária, de forma imediata, de outros colaboradores, para que a sociedade não venha a sofrer. A desembargadora Solange, de Passos de Castro Cordeiro, com muita coragem, determinou exatamente no dia 1º de junho, ontem, primeiro, declarar abusiva e ilegal a greve. Segundo, a suspensão da greve. Terceiro, a contratação emergencial.
A quarta, a realização de uma perícia contábil para que o sindicato tenha o dever legal de colaborar com os poderes públicos na solução dos problemas, e são deveres deles colaborar com os poderes públicos, promover a conciliação dos dissídios e do trabalho. Resolve, portanto, fazer uma averiguação de uma perícia contábil para avaliar o custo do transporte coletivo no Estado. E, por último, determinar que essa ordem judicial seja cumprida para a adoção das medidas de instalação do inquérito civil e criminal. Ora, essa decisão por si só, senhores deputados, deveria acabar a greve. Mas o que está sendo visto é que não está sendo suficiente. E aí eu volto, deputado Raimundo Coutrinho, Vossa Excelência muito bem abordou com preocupação esse tema, de que essa casa, conforme já foi dito por outros parlamentares, deve se pronunciar, deve contribuir para a solução desse impasse e deve esclarecer essas insinuações que estão sendo colocadas aí, de que, volto a repetir, a nossa frota é velha, metade tem mais de 7 anos que não deveria estar rodando, não deveria estar prestando serviço à comunidade, e por ser velha, está sendo cobrado dos trabalhadores, a manutenção dos ônibus. É preciso que se apure isso, deputado Raimundo Coutrinho. Se é verdade, lhe dou já, deputado, se é verdade que os motoristas têm que pagar porque o pneu fura, tem que pagar porque o ônibus dá problema de uma frota que 50% já é velha. Como é que se pode conceber isso? Não pode ficar isso no vento, com insinuações, sem que seja esclarecido isso. Será que esse preço da passagem está condizente com a qualidade dos serviços que são prestados à população? Eu tenho certeza que provavelmente não. E o que está sendo feito para isso, deputado? A Prefeitura já deu um passo muito forte, mas precisa ir mais longe, precisa apurar, precisa saber se a quantidade de coletivos que rodam na nossa cidade se estão compatíveis com o contrato que foi assinado, porque há reclamações de que os coletivos são poucos e que determinados locais não querem rodar, porque dá prejuízo. Quer dizer, trabalha no filé e deixa o osso, não é? Para dar lucro. Então, deputados, eu acho que está na hora, mesmo reconhecendo a legitimidade da Câmara Municipal de tratar desse assunto, mas nós somos deputados do Estado do Maranhão, consequentemente também de São Luís. Portanto, devemos nos unir em torno disso. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Deputado Zé Carlos, depois Vossa Excelência me permite uma parte. Zé Carlos, a situação, como eu dizia, os ônibus são velhos, muitos, mas no momento nós temos que resolver. Eu fico preocupado, as decisões judiciais não sendo cumpridas, aí desestabiliza o poder democrático. Embora eu acho que o de 70%, a princípio, para rodar, é melhor dizer logo que era ilegal. Mas já que já foi definido agora, com a doutora Solange, então ela tem que requisitar de imediato a Polícia Federal para que a decisão seja cumprida. Uma decisão judicial aí determina e fica sendo empurrado com a barriga, isso aí é perigoso para o Estado democrático de direito. Então, eu acho que devia também ser julgado logo o dissídio coletivo de uma vez por todas e resolver o problema. Vamos ver se tem condições da Justiça do Trabalho, julgar o dissídio coletivo e resolve. Nós não podemos ficar, a Justiça dá uma decisão, aí não é cumprida, e fica um Estado de direito democrático, a gente fica numa situação difícil. Se a decisão saiu, nós não podemos ficar, quem achar ruim que recorra. A situação é gravíssima, a Prefeitura não tem como buscar ônibus fora, a Prefeitura, os vereadores têm competência para analisar isso de imediato, se os ônibus são velhos, já saiu de linha, mas no momento nós temos que fazer essa frota, de qualquer maneira, rodar.
E depois se vê o problema dos anos, porque quando que a prefeitura, não sei se é aqui, tem, porque em outros estados já tem. Os ônibus só rodam 10 anos. Já tem em Minas Gerais, já tem em Pernambuco, já tem, não sei, em outros estados. No Maranhão, não sei se tem essa lei que determina que de tal 10 anos nem placa mais com essa atividade. Então, seria no momento da gente abraçar essa causa junto com os vereadores para que a gente possa resolver de imediato esse problema. Deputada Elisiane, Vossa Excelência me concede uma parte? Você, sim, deputada. Presidente, eu pedi a sua Vossa Excelência, tempo já que a sessão está curta e o assunto é muito importante, eu pediria a Vossa Excelência o tempo para que pudesse continuar a discutir aqui nessa tribuna esse assunto. Vossa Excelência fala pelo tempo da liderança. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, mas o Deputado- tempo da liderança não permite a parte. Eu queria que Vossa Excelência permitisse também uma Isso. parte. Era importante, senhor presidente, pela importância do tema, que me desse um tempo um pouco maior aqui. Acho que não há aqui nenhuma Deputado, até para contraposição. estender o tempo, ao invés da liderança, Vossa Excelência fala pelo expediente final, que são 10 Pronto. minutos, mais tempo e pode conceder a parte. Muito obrigado. Deputado Marcelo Tavares, Vossa Excelência tem a palavra. Deputado Zé Carlos, em primeiro lugar, eu acho que não seria adequado uma interferência desta casa, em função de ser, de fato, um assunto eminentemente de coordenação de controle do município. Mas depois eu lembrei, e aqui eu vi muita coisa a esse respeito, muita gente criticando a gestão do prefeito Edivaldo, outros tantos criticando a questão das empresas, algumas outras vozes criticando a governadora Rosiana Sarney. E aí eu me lembrei, deputado, que esta casa, se salvo engano, aprovou já uma lei que deveria servir, de fato, como um instrumento de interferência tanto do Poder Executivo Estadual e até desta casa, que era a lei de metropolização. Não é mais possível pensar São Luís e esquecer que esta casa aprovou uma lei que trata da metropolização. E talvez o tema mais pertinente em relação à metropolização seja a questão do transporte público. E aí eu vejo vozes dizendo, não, a governadora não tem nada com isso. Como é que não tem nada com isso? O transporte público na capital não pode ser pensado se não se pensar em São José de Ribamar, em Paço do Lumiar, na Raposa. Me parece até que nossa lei de metropolização, até já pedi, senhor presidente, para a assessoria pegar novamente a lei que foi aprovada aqui, está chegando. Eu acho que tem outros municípios que são incluídos nisto. Me parece Bacabeira, Santa Rita, Rosário. Então, eu não vejo como, deputado Zé Carlos, a casa ficar realmente de fora dessa discussão. E aí, o instrumento que nós temos que utilizar é a questão da metropolização. Não pode o governo do Estado, que fica com 75% do IPVA, que fica com o resultado dos tributos, por exemplo, do ICMS sobre o combustível, dizer que não tem nada com isso, que o problema é do prefeito. Só mesmo aqui no Maranhão, onde nós não temos governo, é que a governadora pode dizer isso. Então, eu acho, deputado Zé Carlos, que é responsabilidade de todos. Eu acho que através desta lei aqui, de metropolização, que cria a região metropolitana de São Luís, da Grande São Luís, se nesta lei ainda não está prevista a responsabilidade do governo estadual no transporte público, eu acho que cabe, a primeira tarefa que nós temos é emendá-la e corrigi-la. Porque é impossível pensar no transporte público de São Luís sem pensar que São Luís é uma região metropolitana. E aí está aberta a porta para a Assembleia Legislativa do Maranhão poder participar dessas discussões. Muito obrigado, deputado Zé Carlos. Obrigado, deputado Marcelo Tavares. Deputada Elisiane Gama, Vossa Excelência tem a palavra. Deputado Zé Carlos, eu queria lhe cumprimentar pelo debate sobre essa questão do transporte. Eu concordo com o deputado Marcelo Tavares. A questão do transporte na região metropolitana de São Luís envolve as 4 cidades. Como nós temos também a questão do saneamento básico, esgotamento sanitário, que são problemas inerentes aos 4 municípios da ilha e aos demais, inclusive, do entorno. Agora, essa questão que nós estamos vivenciando hoje, deputado Zé Carlos, é um problema que não se criou agora, é verdade.
mas um problema que poderia ser evitado para agora. Uma das grandes soluções para resolver a questão do transporte, da mobilidade urbana, dar uma melhoria na questão do sistema de massa na cidade, é exatamente a realização de licitação. Pelo que eu sei, foi inclusive chegado a ser enviado para a Câmara Municipal de São Luís um projeto nesse sentido, de termos aqui a licitação pública, que foi, inclusive, um dos mecanismos de todos os candidatos a prefeito de São Luís na eleição passada. Aí a gente não está querendo tornar o debate meramente político, mas é um fato. Nós temos vários problemas no sistema, é verdade. Nós temos a questão da fraude, que é um problema realmente sério na cidade. Nós temos o ônibus que estão aí já há décadas transitando na cidade. A licitação pública, ela tem uma série de elementos, uma série de critérios, que ela equaciona esses problemas e traz para a população o que a população quer, que é exatamente um transporte de qualidade e resolve, sem sombra de dúvidas, realmente esse problema. Eu quero lhe parabenizar, eu acho que a Assembleia não pode ficar de fora desse debate. Eu vejo que nós precisamos acompanhar esse processo, naturalmente, sem fazer a interferência nas prerrogativas que não são nossas, mas dentro da nossa limitação e das nossas prerrogativas enquanto Poder Legislativo e da responsabilidade pública que esta Casa tem, nós precisamos efetivamente acompanhar, tanto em nível do governo municipal, também conversar com os rodoviários, conversar com a classe empresarial. Eu acho que a nossa presença, deputado Zé Carlos, ela pode, na verdade, ajudar a equacionar, de fato, esse problema. A gente não pode aceitar. Nós estamos, deputado, há 12 dias com a greve. Todos nós, inclusive, somos, porque nós temos funcionários, temos assessores que, na verdade, utilizam o sistema de transporte de massa. Não é? Então, realmente, esse é um problema sério. A população está gritando e a gente não pode simplesmente ficar apático, omissos, sem efetivamente tomar uma decisão, tomar uma medida. Então, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência por trazer essa temática. Quero me colocar à disposição. Fui candidata a prefeita de São Luís. Não estou tratando do assunto do ponto de vista político, mas estou tratando como moradora dessa cidade, como parlamentar que sou do meu estado e com a responsabilidade pública que eu tenho em relação à minha cidade de São Luís. Deputado Zé Carlos, só me permitir aqui para complementar. Aqui de posse da Lei Complementar 069, de 23 de dezembro de 2003, que cria a região metropolitana. O inciso 4º estabelece que é de interesse metropolitano os seguintes serviços comuns aos municípios que entregam a região metropolitana da Grande São Luís. Inciso 4º, transporte e sistema viário. Ou seja, claro que há a necessidade da interferência dos poderes estaduais nessa questão, tanto do Poder Executivo e, necessariamente, por via de consequência, do Poder Legislativo Estadual. Deputado Zé Carlos, me permita 30 segundos apenas. Eu propus constituir uma comissão de parlamentares. Eu queria que Vossa Excelência também incorporasse essa ideia, que a gente pudesse articular com a mesa para dar uma legitimidade institucional e a gente pudesse agir de imediato. É a minha sugestão, dentro daquilo que Vossa Excelência também traz, porque já tratei do assunto e outros parlamentares, e a preocupação é extremamente pertinente. Deputado Bira, realmente a nossa pretensão, quando estive aqui no início do horário de pequeno expediente, era exatamente colocar a nossa casa aqui, trazer esse debate para a nossa casa e nós podemos contribuir de alguma forma. Eu concordo com a deputada Elisiane Gama, concordo com todos que aqui falaram. O deputado Coutrinho está preocupado com a solução imediata. Eu acho que é fundamental, é importante que tenha essa solução imediata, porque todos nós, mais ou menos, estamos sofrendo com essa questão da greve. Mas o que me preocupa mais, deputado Bira, não é só resolver a questão da greve nesse momento. É trabalhar para que situações como essa não venham a se repetir nos próximos anos. A população não pode estar à mercê de um impasse entre o laboral e o patronal desta forma, onde parece que é um jogo. Um blogueiro renomado aqui fez uma matéria e colocou na sua matéria, estranhamente, o sindicato patronal não solicita à Justiça o fim da greve. Então, isso é muito estranho. Na realidade, o que parece é que tem interesse em que a população sofra as consequências
para que a prefeitura seja forçada a dar um aumento para resolver este impasse, que a solução, a meu ver, não é isso. Por isso, essas várias insinuações que estão sendo colocadas aí, por todos, precisa ser apurada. Não sei até que ponto nós aqui podemos contribuir. O que eu sei é que nós devemos contribuir. E aí, Vossa Excelência foi muito feliz em propor, e eu me associo, me irmano aqui nessa vossa ideia, juntamente com os deputados que assim estejam interessados, e podemos participar desse debate. E mais do que resolver o impasse, porque eu acredito agora, deputado Coutrinho, que isso vai ser resolvido, porque é uma decisão judicial, e se ela não for cumprida, há consequências. E a desembargadora Solange, pelo que eu conheço, tem fibra e tem coragem para fazer cumprir. Parabenizo a desembargadora Solange pela atitude que teve, e eu tenho certeza que terá coragem suficiente de fazer isso cumprir. Então, a solução, ela vai vir em breve. Agora, o que nós temos que estar preocupados é com as causas. As consequências vão ser resolvidas, mas as causas precisam ser apuradas, para que no ano que vem, ou quiçá daqui a 2 anos, a população não tenha outro desgosto desse tamanho, com quase 12 dias de greve, de sofrimento aqui em São Luís. Eram essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.